Oi, gente, boa noite. Quero fazer rapidamente um teste de som, então vou pedir para vocês me retornarem se vocês estão Oi, me gente, ouvindo. boa noite. Ah, que legal! Ó, já estou vendo pergunta aqui, tem bastante gente com dúvida. Isso é muito bom, isso é muito bom. Se acalmem. Aos pouquinhos, conforme vocês forem participando dos meus webinários à noite, vocês vão aprendendo. Tem uma coisa que acontece, né? O excesso de informação gera um pouco de confusão, mas não desistam, continuem lendo, ouvindo sobre o assunto, e vocês vão absorvendo e vão conseguir compreender de uma forma melhor. Inclusive, livros que eu li há muito tempo atrás e acabei relendo faz pouco tempo, você vê a quantidade de insights que tira, então é sensacional. Então, procurem sempre se informar de novos conteúdos e não vou esconder nada. Bom, tá testado o áudio, agora eu quero compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente já começar. Ok, vamos lá, gente. Eu não sei se todo mundo me conhece, acho que não. No outro vídeo, acho que eu já cheguei falando e nem falei quem que eu era, né? Então, eu atuo na área de projetos de software, eu sou formada em ciência da computação há mais de 10 anos, né? Tenho MBA em gestão de projetos. Atualmente, eu estou fazendo um mestrado na área de estratégias organizacionais. Recentemente, eu me tornei Kanban Coach Professional, e tenho as especializações em Kanban, né? Então, trabalhei muito tempo com times ágeis e me especializei em Kanban. Já passei por diversas empresas. Hoje eu moro em Balneário Camboriú. Eu nasci aqui, então eu moro perto da minha família. Mas atualmente eu sou gerente de novos negócios na Embraco, que é uma fábrica de compressores lá em Joinville. E estudo em Floripa, né? Uma loucura, mas tudo bem. Eu criei a Uniagio no início do ano, que é uma empresa, uma startup praticamente de cursos online para novos empregos ou cursos complementares também à universidade. E também criei a Roda Ágil, que é uma ferramenta para desenvolvimento de times ágeis. Então, quem tiver curiosidade em medir equipes ágeis, não é esse tópico, mas a gente tem vídeos aí, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre métricas, né? As medidas, né? Ela vem da natureza do ser humano, né? Avaliar esse tipo de métricas, definir maneiras de como a gente consegue interagir com o ambiente. Então, as métricas elas surgem um pouco antes, né? Em forma de medidas, né? Então, antes da gente pensar em cidades, pessoas, existiu esse momento onde as pessoas começam a se comparar. Ah, mas eu vou trocar um pacote de milho por um pacote de feijão, mas espera aí, tá mais pesado o teu milho que o meu feijão, não está sendo muito justo. Então a métrica ela vem para trazer um senso de justiça. Então a gente tem esse hábito de quantificar. Só vou dar um confere aqui se vocês estão vendo a minha tela. Acho que vocês não estão vendo a minha tela, né? Tá todo mundo vendo a minha tela? Área de trabalho. Agora acho que vocês vão ver minha tela, é isso aí, aqui. Então, esse aqui é o slide de medidas, né? Então, a gente começou a trabalhar com isso, de comparar produtos para estar realizando trocas. Então, juntamente com as medidas, a gente começou a vir com padrões. Então, esses padrões deram um novo sentido às medidas, né? Além da exatidão, é o senso de justiça que eu falei para vocês. Então, a gente tem equilíbrio, assimetria, uniformidade. Tá meio lento aqui meus slides, não sei o que está acontecendo. Deixa eu subir aqui. Tá certo. Vocês estão vendo? Ah, tá, agora vocês estão vendo o meu slide. Não, show. A gente adora assim, quem sabe faz ao vivo, né?
E aí, junto com as medidas, vieram os padrões, quilogramas, centímetros, né? Então, é a forma que a gente encontrou, né? O ser humano encontrou há muito tempo atrás de dar esse senso de justiça. E aí veio, né, o nosso século com todas as comparações, né? Vocês querem ver um telefone melhor, vocês jogam lá no Google e vê qual é o telefone melhor, se é o A ou se é o B, né? Tem sites que vocês conseguem fazer isso para ver se é mais rápido o processador, se é melhor a câmera. Até para trabalhar, né? Existe uma classificação, qual é a empresa que é melhor para se trabalhar, as melhores praias. Então, tudo que a gente vai ver hoje ao nosso redor, a gente está olhando coisas comparativas. E até hoje de manhã, a gente estava conversando no mestrado de como o ser humano ele leva para as coisas quantificáveis. Então, coisas tangíveis, palpáveis, que a gente consegue expressar em números, né? Porque se for ver, toda a explicação científica das coisas, elas são pautadas em números, né? Ah, quantas pessoas sobreviveram da vacina tal, então é muito número. E quando a gente está falando de pessoas, é um pouco menos tangível, né? Como é que a gente vai falar aí pro seu namorado, para sua esposa, do tipo, hoje eu estou 20% a mais apaixonado por você. Então, é meio complicado quando a gente passa para a parte aí da administração de empresas, relações entre pessoas, né, psicologia. Então, tem uma grande discussão até na academia em relação a esse tipo de trabalhos científicos somente quantitativos, né, e não, por que não também trabalhar um pouco com o qualitativo, que é um pouco desvalorizado, né? Que, inclusive, só para deixar aqui um parênteses, a roda ágil que vocês medem as equipes, ela é um trabalho que, ok, é um pouco quantitativo, né, uma escala de 1 a 5, mas ela é na percepção. Então, a gente tentou tangibilizar, né, quantificar um negócio que é difícil de fazer. E, né, tratando-se de trabalho em conhecimento, do conhecimento, eu sempre trago o Kinevin aqui, porque a gente está num lugar na área de desenvolvimento de software, trabalhando com ágil, equipes, ou seja no RH, na administração, a gente sempre encontra muitos desafios complexos, que tem uma alta incerteza e uma alta discórdia. Desafios complicados é um pouco mais simples, né, que a gente consegue tratar, por exemplo, com o PMBOK, que a gente consegue construir uma ponte, a gente consegue, sabe em etapas, né, como definir isso, como desenvolver, e desafio simples é o que eu sempre falo do bolo. Quem assistiu o webinar anterior sabe o que eu estou falando, que é muito diferente você executar a receita do bolo, e fazer ela 500 vezes num mês e saber que vai ficar sempre a mesma coisa, se for com os mesmos ingredientes, eu sei quanto tempo vai levar, de criar a receita de um bolo, né? Então, é um processo criativo. Então, a gente tem muitas incertezas, vai dar certo, a receita ficou ruim, tenta de novo, e quando a gente cria software, né, ele tá nesse ambiente complexo aí. Então, a gente precisa encontrar meios de trabalhar e como medir tudo isso, né, toda essa loucura, né. Então eu trago aqui, muito importante, erros comuns que eu vi e às vezes leio que as pessoas fazem, tá? Vocês olharem somente um indicador na empresa de vocês. Por exemplo, se você medir sempre só a velocidade de entrega de um produto, né? Tô olhando a equipe que está entregando coisas, né? Seja histórias, enfim, está entregando. Então a gente pode dizer que o time é muito eficiente, né? Só que daí você vai olhar a qualidade e a qualidade é péssima, porque geralmente a empresa costuma botar meta, né? PLR, em velocidade de entrega. Se vocês entregarem, sei lá, 200 horas esse mês, ou sei lá, no semestre, vocês vão ganhar o PLR. E aí, depois de, sei lá, não dá nem 6 meses, volta isso, e é um baita de um retrabalho, porque daí o time ele tem que entregar coisas que não geram valor, né? É para arrumar o produto que ficou ruim, que tá dando pau, tem que ir lá, né? Então,
muito cuidado, que a gente sempre fala que métricas moldam comportamentos. Então, cuidado quando vocês forem botar aí essas metas na equipe de vocês, seja desenvolvimento de software, ou seja no RH, no marketing, né? E uma outra coisa que também eu não recomendo é medir o indivíduo. As OKRs, ela tem uma parte que ela não é que ela recomenda, o formato de OKRs, ela tem a parte de medir indivíduos, mas a OKR ela é toda opcional, né? Você usa a parte que você quer, medir time, enfim, ligar com a organização ou não. Então, eu não recomendo essa parte de medir o indivíduo, porque daí estimula muito a competição entre as pessoas, né? As pessoas começam a se competir, e aí você tira essa cooperação, um ajudar o outro, um ficar no sábado com o outro, aquele apoio moral e tudo mais, né? Então, não é legal a gente medir o total de tarefas entregues por pessoa. Em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, não é legal. E também, muito menos, bugs corrigidos por pessoa, né? Então, tem que ser por equipe. Sempre que vocês forem medir, tentem medir por equipe, né? E eu já vivi isso, claro que já foi não vou contar a minha idade aí, né? Não me entregar, mas foi há muito tempo atrás. E eu ouvia muito essa frase: eu não tenho tempo para te ajudar, porque eu tenho que entregar as minhas coisas, porque faz parte da minha meta, me desculpa. E aí eu ficava ali, era estagiária de uma empresa multinacional, perdidaça. E outra coisa também que acontece, né, que não é legal, é comparar times em contextos diferentes, né? Por exemplo, o famoso NPS. Não adianta a gente querer fazer essa métrica, né, que o cliente vai lá, pontua de 1 a 10 para entender, se vocês estão com produtos diferentes na empresa e falar, ali a gente tem um NPS 10, aqui tem um NPS menos 10, está muito ruim. Porque, de repente, a percepção do cliente é totalmente diferente, né? Então, times que trabalham em produtos diferentes, sei lá, linguagem de programação, e a parte, sei lá, de vendas e de suporte, por exemplo, é muito injusto, né? Vendas, a galera tá empolgada em fechar, e suporte está só resolvendo os pepinos que, sei lá, a galera de vendas às vezes vendeu até além do que nem devia ter vendido, e suporte está se ferrando. E aí a pontuação, a satisfação do cliente nunca vai ser parecida que você possa comparar com o time de vendas. Então, nenhum contexto, até em contextos iguais, tá? Até com a roda ágil, eu não recomendo que vocês façam comparações, porque cada time é um time, geralmente cada time cuida de um módulo do sistema, ou é uma área da empresa diferente, sei lá, o RH, uma equipe faz recrutamento, a outra equipe faz a seleção e faz diferente, é um outro formato de trabalho, você não tem como comparar a produtividade dessas pessoas. O que eu recomendo que vocês comparem? Se ela está melhor ou pior, de acordo com o histórico que ela veio trabalhando. Então, faz muito mais sentido você acompanhar. A régua vai subindo? De repente, sim, de repente o negócio é só você manter estável, né? Mas você consegue observar, por exemplo, se sair alguém da equipe, se a produtividade está caindo muito, está caindo pouco, o time está motivado, desmotivado. Então, é uma métrica mais pro time, não para ficar comparando pessoas. Outra coisa também que a galera faz é comparar times com métricas de esforço, né? Então, descobrir quanto que é a velocidade do time ali, né? Quanto que o teu time faz, quantas histórias ele entrega. Ah, meu time tá entregando 30 story points. Opa, o time de lá tá entregando 30, vocês têm que entregar pelo menos 20. Não tem nada a ver, é como eu falei antes. O time tem tamanhos diferentes, tem pessoas diferentes no time, às vezes é um time mais de júniors, que entrou gente, sei lá, há pouco tempo, e o outro time às vezes tem um apoio de um arquiteto, o time tá voando, né? Então vocês não tem como comparar, até porque o conceito de story points, né, que a gente fala de complexidade, ele pode ser diferente de um time para o outro. Então, tipo, nada a ver, se vocês ouvirem isso, corre para ajudar a pessoa, porque tá viajando na parada, tá? Então, cuidem muito para não comparar nem story points. E outra coisa também, né? Tem empresas que é obrigatório a gente ter essas medidas, como é que eu posso dizer, para PLR, né? Ah, não, eu preciso
é medir o trabalho do programador, do analista, para poder pagar ele, enfim, a política da empresa. Pode até ser, vocês podem até executar o que está sendo pedido, eu sempre deixo clara a minha opinião, mas de forma nenhuma isso vai servir de algum apoio de feedback entre especialidades da equipe. Porque o designer ele entrega muito mais rápido que o programador. Então, tipo, não tem nada a ver, é um ambiente complexo, a complexidade de fazer um produto, um designer ou uma arquitetura antes é muito pior do que, sei lá, fazer uns testes. Então, aí uma equipe faz BDD, TDD, a outra não faz. Então, não compare. Então, deixando bem claro que várias situações que eu já vivi, né, que as pessoas fazem, então eu sempre trago isso quando eu tento passar esse conhecimento de métricas. E outra coisa também, né, a galera, acho que é igual meu signo, né, signo de gêmeos, tem que limitar o trabalho em progresso, gente. Não dá para medir muitas coisas, não adianta a gente querer fazer aqueles indicadores intermináveis, né, e chega na hora de medir, chega no quarter lá da OKR, o gerente está pedindo as métricas e vocês, tipo, tem umas 10 coisas para vocês medirem. Então, assim, menos é mais, meça o que realmente faz sentido. Então, começa a botar filtro. Qual é a métrica mais importante para você, gerente, por exemplo, né? Esse é o discurso. Qual que é a mais importante? É faturamento? É o lead time da equipe? É o cycle time? Qual que é a mais importante? Então, tenta captar dele nem fala no plural, qual que é a mais importante? E é isso que a gente vai olhar, medir, acompanhar, e de fato a gente vai mostrar que está melhorando, está piorando, vai conseguir olhar o histórico da equipe. E é muito legal você fazer isso quando você entra no time, porque você começa a trabalhar os gaps, né? Vai fazer retrospectiva, e aí você vai vendo a evolução. Vocês vão perceber que a equipe vai entregar mais, vai estar mais engajada, vai melhorar a comunicação. Então, não é necessário 500 mil métricas para mostrar o teu trabalho. Então, tenta medir o que é mais simples, o que é mais fácil do gerente entender também, né? Não adianta, tô aqui com uma métrica de touch time, nem sabe o que é touch time. Então, tenta fazer uma métrica simples e prática para ele, para vocês olharem. Então, falando de métricas do Scrum, a gente tem um gráfico de burn down, né? Que é aquele gráficozinho que a gente está queimando histórias, né? Então, ao passar dos dias, vocês vão colocando ali para baixo aonde que está vindo as histórias para estar queimando. Então, você vai colocar quantas histórias o time tem para fazer e qual é o tempo em dias. Geralmente é de 5 a 10, né? Que a gente fala, 5 a 10 não, são 2 a 4 semanas, é que faz tempo que eu não uso Scrum, tá, gente? Então, vocês vão colocar a quantidade de dias do fechamento de uma sprint. E aí, dia a dia, você consegue ver se a história, ela tá boa, o time tá andando bem ou tá andando mal. Se a linha vai vir sempre reta nessa parte vermelha, é porque o time tá atrasado. Se ele começa a entregar, baixou 3 histórias, então você vai fazer um risquinho para baixo. Então, se a parte de baixo tá abaixo da linha, né, você vai colocando ali pontinho a pontinho, você vai ver que o time tá voando, pode ser que ele entregue até antes da linha projetada. Mas meu Deus, e agora, né? O que vai fazer? Puxa mais histórias do backlog ou encerra a sprint. Aí o PO vai definir aí o que vocês vão fazer, o time vai definir. Então, vocês conseguem fazer isso. Então, esse gráfico é bem simples, ele é de acompanhamento diário. Se você não usa Story Points, você pode contar quantas histórias tem no seu board, colocar aqui na meta da sprint e vir queimando conforme os dias, né? Então, eu até tenho um post sobre isso no meu blog, explicando bem certinho, né? Então, você vai queimando aqui, vai vendo dias dias cruzando aqui com a quantidade de esforço, seja em Story Points ou seja, contando, e você vai queimando. Isso aqui é muito bom, inclusive acontece uma coisa muito típica do Scrum, aconteceu comigo pelo menos, né, em time, uma maturidade um pouco mais baixa, ele vai vindo com a linha reta aqui, até quase lá no final, aí no final, queima todas as histórias, né, entrega tudo. Isso é péssimo para o time de testes, porque é só na segunda, né, se
se a sprint dura 2 semanas, o time na segunda semana resolve, né, ter uma reação e o programador começa a programar e entregar. E às vezes testes ficam estourados ali na ponta. Por isso que eu sempre falo para o pessoal que eu sou evangelizadora aí do Kanban, né? Que daí a gente está olhando dia a dia no Kanban. Não tem síndrome do estudante, tipo, é só daqui 2 semanas ou daqui 3 semanas, beleza, vou relaxar então na primeira semana. E aí quem se ferra depois, a equipe de testes se é separado, né? Então acontece bastante essa síndrome do estudante aí. Então, mas com um gráfico de burn down, vocês conseguem acompanhar dia a dia e falar, galera, o que está acontecendo? Por que não chegou nada ainda até o final dessa sprint, né? Então, vocês conseguem conversar com o time e entender a tempo de ir para a segunda semana, ou enfim, acabar a sprint. Eu não conseguia, botei todo mundo no Kanban e aí a gente começou a acompanhar diário, não tinha mais síndrome do estudante. Mas foi um time um pouco atípico que aconteceu a situação e eu consegui resolver tirando o Scrum mesmo, era bem síndrome do estudante. Mas ele é muito bom para a gente colocar disciplina no time, regularidade e tudo mais, né? Aí já é um outro tópico. Outra coisa, outro gráfico que eu também gosto de trazer aqui, para vocês fazerem, entenderem, é o burn-up. Ele é muito bom porque, às vezes, a gente tem uns clientes que ficam passando demandas, mesmo que no meio da sprint, não deveria acontecer, beleza, mas na vida real a gente sabe como é outra vida, né? E aí o cliente, ele coloca mais escopo na sprint. O que vai acontecer? A minha meta vai subir. Então, em vez do time queimar para baixo, que é uma linha reta e já está definido aquilo, eu coloco o gráfico ao contrário. Então, ele queima para cima, né? Então, a gente tem aqui, no começo, que ele tá reto, depois nesse pontilhado ele teve um aumento de escopo. Então tá vendo que a meta do time ela vai ficar maior e acontece, tipo, de nunca acabar, entendeu? Mas é legal sempre dar essa visão não só para o time, mas para o cliente. Olha, amigo, enquanto você ficar aumentando o meu escopo, eu nunca vou conseguir te fazer uma entrega aí do meu pacote. Vamos negociar, vamos cortar isso e deixar isso para o próximo pacote, vamos fazer uma entrega. Isso é muito importante. Essas cerimônias de entrega um MVP, né? Quem já fez Lean Inception aí já sabe como é que é. Entrega um mínimo produto viável para o cliente testar, olhar, para a gente fazer esse ciclo de feedback mais rápido, para depois ele colocar mais demandas, né? Então, o burn-up eu uso mais para quando o cliente ele não para de me pedir coisas e, enfim, força para entrar na sprint. Então, vem aquelas coisas top-down, né? Então, a gente usa isso para trabalhar muito com a cabeça do cliente, para tentar blindar um pouco mais a equipe. Deixa eu ver aqui. O que temos aqui? Gira. Ai, gente, vocês já estão em gira. Acho que eu vou fazer um webinar só para falar de gira, de Trello e tudo mais, tá? Sim, muito importante, definição de pronto. Então, a gente tem que entender qual é a definição de pronto de uma equipe, porque eu entendo que queimar história, tá, gente? Para mim, é muito importante que seja entregue em produção. Mas não tem como, é um sistema fechado, é COBOL, enfim, lá. Beleza, daí quando a gente não tem como entregar, porque é um pacote gigante, ou a gente está rodando, sei lá, um safe, ágil em escala, que tem que ir 12 pacotes de 12 equipes para o cliente, aí beleza. Daí a gente aceita que entrando na homologação, rodando os testes automatizados, tudo mais, é definição de pronto? Então a gente coloca como entrega ali, foi a história até o final, testou, homologou, foi para o pacote principal, né, para o merge principal, então a gente considera que isso está entregue, aí vai queimando as histórias ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, Scrum mal executado não significa problema no Scrum, mas às vezes a equipe executa ruim, né? A gente não tem controle, nem sempre a gente tem controle sobre as pessoas, então é o que dificulta um pouco o uso. E o gráfico de burn down, ele serve para ajudar vocês, tá?
Mensurar indicadores no Gira, não uso Gira. Quer dizer, tem uma equipe que usa Gira, mas eu gosto do Actionable Agile. Depois eu passo para vocês. Bom, deixa eu continuar aqui. Verdade, Scrum Master serve para isso mesmo. Para botar a equipe no trilho, né? E ir dando essa maturidade para eles. Então, como 90% das equipes que eu conheço usam Kanban com o Scrum, né? Tem o Scrum, tá rodando e tudo mais, mas tem um board, seja na parede, ou um board, seja digital, eu trouxe para vocês métricas Kanban, que não deixa de ser métricas ágeis, né? Então, ele permite que vocês analisem variações do fluxo de trabalho, para vocês tomarem as melhores decisões para a gestão do trabalho. Eu falei um pouquinho no webinar passado bastante sobre Kanban e não deu tempo de eu trazer métrica nenhuma. Então, estou trazendo agora aqui para vocês. Acho que já trouxe esse slide para vocês, que vocês não têm como gerenciar se vocês não conseguirem medir. E a gente tem aqui métricas do fluxo do desenvolvimento. Eu trouxe aqui a visão upstream e downstream, né? Geralmente a gente vai começar a medir na parte de ongoing aqui, na parte de desenvolvimento para frente, né? Então, enquanto a gente está olhando ideias, olhando riscos, não está entrando para o time de desenvolvimento, né? É o momento que a gente pode descartar essas demandas. E aí sim, quando o PO quebrou as histórias, colocou, seja na sprint ou colocou no board, é o nosso ponto de comprometimento, né? Que a gente vai executar e vai levar até o fim essas demandas aí, porque tá já acordado com o cliente e tudo mais. Então, as principais métricas do fluxo, tá tudo nesse gráfico de fluxo cumulativo. Esse é o gráfico mais completo. Se vocês começarem a olhar, analisar vários tipos de gráfico na internet, vocês vão pegando o jeito. Então, esse aqui ele dá um aparato geral do fluxo do Kanban. Por quê? O Kanban, ele é muito dinâmico, ele muda todo dia. Se a equipe for rápida, né, terminei minha demanda, eu já vou lá, tiro o post-it do lugar, ele é muito dinâmico, então não tem uma foto de histórico num board com post-it na parede. Então, a gente tem aí esse gráfico de fluxo cumulativo para olhar esse histórico e entender o que aconteceu semana a semana. Então, eu gosto de tirar uma foto do gráfico semana a semana e vocês podem estar colocando no Excel. Eu até acho que passei o Excel para todo mundo aí por e-mail para fazer seus gráficos de fluxo cumulativo. Então, a gente tem aqui, ó, tudo que está entrando, né, a nossa taxa de entrada, o nosso famoso backlog. Então, percebam que no início deu uma dentada para cima, depois desceu e ficou um pouquinho reto. Tudo que está em andamento é o azul, depois a gente tem testes, pronto, né, e aprovado ali. Então, o que aconteceu nesse gráfico aqui? A gente pode entender que talvez o cliente estava de férias, né, porque acumulou bastante coisa e ele só foi aprovar depois. Assim que o cliente aprovou, né, aqui no verde, talvez ele entrou em algum ambiente de homologação, por exemplo, é que foi feita a virada para a produção, que é o roxo, que é o pronto, né, que é o entregue mesmo. O time pode definir que o pronto seja no laranjado, né, num gráfico de burn down? Pode, mas aqui no gráfico de fluxo cumulativo, a gente vê quando a gente vai, de fato, gerar valor. E gerar valor, gente, é assim, como eu acho que eu já falei para vocês. Sei lá, você está numa empresa e, sei lá, você vai otimizar uma rota de caminhão se você inserir aquele código de software lá dentro. Então, o cliente ele pode ganhar milhões, economizar milhões por mês se você botar aquele software no ar o mais rápido possível. Enquanto você não põe, enquanto você se enrola ou deu problema e o time não consegue botar isso em produção, a gente chama de custo do atraso, porque você está deixando, o cliente está deixando de ganhar dinheiro, né, com o teu projeto. Então, a gente tem aí esse custo de atraso, e por isso que a gente chama que tudo que está no Kanban de estoque, aquele estoque que é invisível, né? Vocês não conseguem ver, tá no computador das pessoas, mas é aquele grande galpão cheio de caixa, pneu, como eu já falei para vocês.
Bom, então aqui a gente tem todo o trabalho em progresso, que é o nosso IP, né? Aqui a gente está olhando de uma forma diferente ele. O nosso lead time, que a gente olha ele de ponta a ponta. E o cycle time, eu posso medir ele como eu quiser. Se eu quiser medir de testes até pronto, se eu quiser medir em andamento até aprovado, então eu posso, é uma métrica que eu consigo mexer nela. Mas o que a gente mais olha é quanto que está entregando a taxa de saída, que é o throughput, trabalho em progresso, né, que é o nosso WIP, a gente pode limitar esse WIP, né, por trabalho em andamento, limitar por testes, limitar o que está, né, quanto que está entrando, e o lead time. Então, olhando aqui, a gente vê um possível gargalo aqui nesse gráfico de fluxo cumulativo, ó, tá vendo que testes, provavelmente umas 2 pessoas saíram de férias. Então, o interessante é vocês olharem para isso e entender o que aconteceu, né? Se você é o Scrum Master da equipe, você vai saber o que aconteceu na hora de mostrar esse gráfico para algum líder ou para o time. O time mesmo ele já vai saber o que está acontecendo ali, né? E logo depois que os dev aqui, né, deu esse super gargalo, entrou bastante coisa também do cliente, olha só. Ainda bem que os testes voltaram e já abaixou um pouquinho. Então, quanto mais você olhar gráfico de fluxo cumulativo, mais teu olho você já vai dizer o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com aquela equipe. E qual é o nosso objetivo olhar esse gráfico? É que a gente chegue no estágio de flow aqui que a gente fala. Quando a equipe já está mais madura e a gente consegue ajustar a vazão do que entra é a mesma que sai. Então, a gente tem um fluxo contínuo, né? Sem gargalos, como a gente vê aqui no início, vê aqui no meio, um baita de um gargalo no desenvolvimento. Então, aqui ele é um gráfico um pouco mais simples. As pessoas, aqui esse gráfico ele está unindo todas as fases, tá vendo? De programação, de testes, de homologação, no vermelhinho, como trabalho em progresso. Aqui fica um pouco mais fácil de medir, mas um pouco mais difícil de observar a causa, como o anterior aqui, que a gente tem todas as fases do board do time, né? Para a gente conseguir identificar o gargalo. Aqui mais um exemplo para vocês entenderem, então pode ser um pouco mais complexo, ó, to do, o que está sendo feito, o QA, né, o pessoal de testes, ó, aqui não teve teste nenhum, não se sabe o que aconteceu, às vezes as pessoas se ausentam, né, a gente sempre vai ter indisponibilidades temporárias nas equipes, é natural, num ambiente complexo, e aí a parte de entrega e finalizado. Então, throughput, né, que é aquele vazão, que é esse slide aqui que eu mostrei para vocês aqui, né, a taxa de saída da equipe, esse roxinho. Então, throughput você pode medir, né, conjunto de demandas entregues em um determinado período de tempo, não tem mistério. Então, você pode calcular e jogar num gráfico desse tipo. A gente não está falando de story points nesse momento aqui, a gente está falando de contar post-its, né? E é aquele nível de história que a gente já conversou também. É aquele nível de história que você vai entregar aí em até 2 dias, né? Mas não é uma história que você entrega em 1 hora. Então, tem uma complexidade envolvida e a ideia é que essas histórias tenham tamanhos parecidos. Isso é muito importante, que a gente já conversou também. Então, aqui falando de vazão, gente, para a gente coletar, a gente pode só contar as histórias que estão sendo entregues por semana. Então, aqui, ó, semana 40, 41, 42, 43, e aqui a quantidade, ó, na primeira semana entregou 4 histórias, na segunda semana entregou 3, na terceira, 6. Então, a gente consegue ver e responder perguntas do tipo, num desenvolvimento de 12 semanas, em quanto tempo vai ficar pronto? Então, são perguntas que o cliente faz para vocês. Então, se vocês têm um estoque, dividir por 3 e você vai entender que em 4 semanas a gente consegue entregar essas 12 semanas. Então, é um cálculo só de dividir para poder tirar a média, né? Se você quiser ser mais otimista, pode dizer que entrega em 3.
Mas eu sempre trabalho com data pessimista, tá? Mas, se vocês forem ver aqui, a probabilidade é bem grande de entregar 4 ou até mais. Teve dia aqui que entregaram 9 demandas. Então, calcular quando fica pronto, contando quantas histórias entrega por semana, é muito simples, é só dividir, tá? Outra forma que vocês podem fazer, aqui percebam que eu estou olhando o todo. Quando vocês vão fazer essa métrica, é importante sempre olhar o todo, mas vocês podem estar olhando separadamente o tipo da demanda, né? Então, aqui a gente consegue observar que no vermelho tem uma grande quantidade de bugs que não foram entregues, né? Então, é importante ver que o time não está entregando valor, que está dando bastante bug e entender o que está acontecendo. Ah, sei lá, tem alguém mais novo na equipe que está gerando problema, que não está entendendo como fazer direito, ou a esteira de pipeline da equipe de olhar testes automatizados está desligada, o que está acontecendo, né? Então, aqui é uma forma de vocês verem o que está acontecendo. Então, sempre quando for dar estimativa para o cliente, não adianta vocês olharem só valor, porque o que o time está entregando, a gente tem que olhar o todo, né? Às vezes vai ter mais bug, às vezes vai ter menos bug, ele vai gerar mais valor. Mas olhem o todo para não enganar as métricas, tá? Eu gosto de olhar sempre tudo e falar, amigo, é 3 semanas, é 4 semanas e pronto. Tipo, se eu for medir aqui, com certeza vai dar outra média, né? Outra coisa que a gente tem é o lead time, né, que é o tempo de espera. Essa métrica já é bem famosa, a gente tem falado bastante nos eventos, que é o tempo que um item permanece em progresso, né? O tempo total dele, desde que ele entrou no sistema até o momento que ele saiu, né? Então, a gente tem aqui quando a gente tem uma métrica, né, quando a gente consegue olhar o histórico, a gente vai saber em quanto tempo uma demanda, quando entrar, em quanto tempo ela vai sair. Nesse caso aqui, a gente está supondo que vai estar lá em 7 dias, e isso é estatística, então a gente vai olhar base histórica conforme as entregas, tá? Então, esse é o nosso lead time, quanto tempo levou para uma demanda passar por todo o fluxo até a entrega dele. Então, bem bonitinho aqui um post-it para vocês entenderem quando que entra no backlog, quando que foi a data de início e quando que foi a data de fim. Se vocês forem fazer na mão aquele gráfico de fluxo cumulativo todo colorido, a cada fase que passa, vocês vão ter que anotar a data. Se vocês fazerem um gráfico só de 3 cores, né, mais simples, quando que entrou, quando que eu estou trabalhando ali no meu WIP, né, que é desenvolver testes e homologar, então aí a gente coloca esse tipo aqui e é bem simples, vocês já têm pelo menos uma métrica, né, uma métrica simples que dá para olhar aí. Já dá para começar na próxima segunda-feira. E aí, conforme a quantidade de dados vai aumentando, né, vocês vão conseguir fazendo algumas análises, conforme nesse gráfico aqui abaixo. Então, aqui, a gente vai colocando o lead time, quanto tempo levou, né, quantos dias levou, e vocês podem colocar o expedites. Esse aqui é uma parte do Kanban, que vocês podem traçar uma linha em cima no Kanban, para estar tratando bug, por exemplo, ou emergência. E aí vocês conseguem mapear quando tem algo que é extremamente urgente, que precisa furar a fila no fluxo. Então, pensa numa rodovia cheia de carro e tá tudo parado e tem que passar ambulância. A ambulância passa, não passa? É a mesma coisa. Então, vocês seguem o dia de vocês. Quando entra algo que parou a produção, para tudo que está fazendo e vai tratar o expedite. E vocês podem mapear ele aqui no gráfico também. Então, falando nisso, né, sobre variações. Então, a gente tem bastante variações, né? É muito importante que quem olha as métricas entenda por que levou 51 dias para uma demanda ser entregue e por que outras são resolvidas no mesmo dia, né? Então, o que está acontecendo? Pontos lá embaixo ou lá muito no alto, a gente entende que o fluxo não está otimizado e fica um pouco difícil da gente ter uma previsibilidade mais assertiva. A ideia é que o fluxo ele esteja estável ali. Nesse caso, poderia estar tudo na faixa do 20 dias, tá vendo?
mas uma hora ele faz 28, uma hora ele faz 30, uma hora faz 50, uma hora faz 0, então ele está bem instável. É importante vocês entenderem que demanda foi essa, quem foi que trabalhou nessa demanda, qual equipe, o que aconteceu. E aí você consegue tratar para uma próxima vez não acontecer esse tipo de coisa. E ver qual é o tipo de urgência que o time está dando no Expedite. Por que o Expedite levou ali, por exemplo, 3 dias e não 0? Ah, ele era muito complexo, é muito difícil, teve que testar 3 vezes. Beleza, tá entendido. Então é importante que vocês entendam. Vou dar uma paradinha aqui para ver se tem muita gente, muitas perguntas. Vamos ver. Ah, tá. Eu mando a planilha de novo na lista de e-mails para vocês, tá? Mas pode deixar. Tudo bem até agora? Eu vou fazer no final, tentar responder algumas perguntas. O que eu não conseguir, eu tento responder e mandar por e-mail para vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês também podem falar comigo. Então, assim, o que é mais importante de tudo isso que eu tô falando, né? A gente sempre vem falando, né, de limitar o trabalho em progresso. Então, assim, esse tipo de coisa pode acontecer em relação ao tamanho da demanda, tá? O time não está conseguindo quebrar as demandas direito, e aquela de 51 dias ali que vocês viram, ela é muito grande mesmo. Tá ficando preta aqui minha tela. E aí, nossa, deixa eu voltar aqui. Então, pode acontecer da demanda ser muito grande, a complexidade, às vezes a demanda é muito complexa, não tem como quebrar, porque senão não tem como entregar, muitas vezes eu já ouvi muito do tipo, é um trecho de código que tá tudo isso, só eu consigo mexer, não tem como outra pessoa entrar aqui nessa lógica e me ajudar. Então, às vezes, é só uma pessoa que tem que mexer, acontece, porque a gente tem muito software legado, né? Então, isso pode acontecer. Mas é bom entender o que está acontecendo, buscar a ajuda aí de um arquiteto, uma segunda opinião. Então, quando é o tamanho, complexidade, a gente precisa do time para quebrar essas atividades em tamanhos parecidos. O bom do Kanban é que ele aceita esse tipo de coisa. A gente aceita que isso existe, a gente aceita que está num ambiente complexo, não tem problema, sem crise, só vamos entender, né? Então, é um acompanhamento mais clínico que você tem com o time, né? Que você está olhando o fluxo deles mais de perto. Então, é mais fácil e fica mais tangível também. E limitar o trabalho em progresso, né? Vai gerar dor no sistema como um todo, porque daí o time vai começar, por exemplo, assim, desenvolvimento, eu limito em 2, e não pode mais pegar mais que 2 histórias. O time vai ter que ajudar aquele pessoal para dar vazão. Então, é um jeito que essa estratégia ajuda as pessoas a se colaborarem. É uma das coisas que eu mais vejo no treinamento presencial, que é um game, né? Que as pessoas, elas começam a colocar as outras pessoas naquela demanda para ir atrás dos gargalos. Então, veja que a gente está sempre trabalhando, correndo atrás dos gargalos, se a tua equipe for multidisciplinar. Se ela não for, ela vai ter que dar um jeito de ser. Então, o analista de teste começa a programar alguma coisa, ou começa a olhar negócio, o programador começa a ajudar teste, e aí para um pouco desse egoísmo, desses silos. Então, por isso que, como eu falei para vocês, né, de não medir o indivíduo, e sim a equipe, se a equipe tá caindo, tu tá junto, a galera vai ter que pegar junto, né? Então, se as pessoas não se ajudam, o sistema todo trava. Então, essa é a principal lição que o IP traz para a gente, de limitar esse trabalho em progresso. Aqui um pouquinho da lei de Little, já passei também, acho que para vocês, né, de trabalho em progresso dividido pelo lead time, a gente sabe qual vai ser a vazão. Se a gente pega o trabalho em progresso e divide, né, pela vazão, a gente tem o lead time. Mas isso a gente usa somente em fluxo estável, né, então
Não pode estar bagunçado assim. E quando fica pronto, né? Então, aqui eu trouxe mais uns exemplos para vocês. Olhando esse gráfico aqui, né? A gente olha que o time vai entregar mais ou menos com 90% de confiança uma demanda em até 7 dias. Então, o que está acontecendo? O time entregou um lead time, né? Uma história que levou 9 dias. Depois entregou mais uma história, levou 8. Eu vou colocando aqui, vou registrando quanto tempo levou, né? Então, é o meu lead time que eu tô colocando aqui. Aí vai lá, um bugzinho entrou, pá, levou 8 dias, 7 dias. E aí eu consigo traçar uma linha e entender que em 7 dias, com 90% de confiança, o meu time entrega uma demanda, né? Que vai estar daqui até lá na ponta. Então, a gente vai traçar a linha, né, com base no que a gente tem e vai dividir, né? Vai dividir 7 bolinhas pelo total. Esse aqui vocês conseguem fazer na mão, no papel de pão, Excel, qualquer coisa. Vocês conseguem ver, 8 dias com 90% de confiança. Eu não gosto de trabalhar com 90% de confiança, né? É um número muito alto. Então, vocês têm que baixar um pouquinho a régua. Esse exemplo aqui, ele é lúdico, só para exemplificar, mas vocês podem traçar aqui embaixo e fazer a conta, a mesma coisa que a gente fez nesse exemplo, né? E aí vai baixar para 80%, 70% de confiança, até 60%. É melhor você falar para o cliente que eu entrego em 8 dias com 60% de confiança, ou em 10 dias com 60% de confiança, do que em, sei lá, 11 dias com 100%, né? Então, não usem 100%, 90%, 99%. Usem 70%. Então, baixa a régua aqui e faz a divisão de novo. Aqui mais um exemplo para vocês. Ó. Aqui a régua ela já está um pouco mais baixo. Então, eu consigo dizer que em 7 dias eu entrego com 70% de confiança. Então, eu pego todas essas bolinhas aqui, que dá 12, e divido pelo total, e eu vou ter os 70% de confiança, tá bom? Aqui mais um exemplo, ó. O que mudou de um slide para o outro? Ó? Como aumentou as minhas bolinhas entregando em 4 dias, vai aumentar minha taxa de confiança, tá vendo? Que eu vou dividir por um número maior. E se eu quiser ser mais precisa, para falar para o meu cliente, para não falar 90%, eu posso baixar essa régua aqui, ó. Eu posso baixar ela e falar para o meu cliente que, sei lá, vou entregar em 10 dias com 60% de confiança, né? Tem que fazer a conta aqui. Mas aí eu aumento o número de dias, né? Vai aumentar aqui, ó, 6 dias, 5 dias, né? Diminui o número de dias, mas diminui a minha confiança também. Aqui a gente tem os throughput, que são os itens entregues por semana, que é o que eu estou falando para vocês. E aí a gente tem aí, né, uma menor variabilidade no throughput e com o lead time mais baixo a gente vai responder melhor as mudanças. Então, quando a gente entrega mais rápido aqui embaixo, a gente consegue pegar outras demandas mais rápido também. Então, o ciclo de feedback com o cliente é muito menor. Aqui, se vocês forem ver, ó, 9 dias, bom, até que tá ok, né? É que tem equipes que, sei lá, leva 2, 3 meses para fazer uma entrega, daí é um pouco mais difícil. Deixa eu ver aqui, o que mais? Vou compartilhar o PPT com vocês, não se preocupem, já mando lá a tarefa. Todo mundo entendeu? Ok, lead time. Divide um pelo outro, certinho, né, gente? Tô vendo uma conversa paralela aqui. Mas tá bom. É verdade, o VUCA tá sempre tudo mudando. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui rapidamente é sobre eficiência do fluxo. Isso aqui é pouquíssimo falado, é um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar aqui para vocês. Absorvam, depois revejam o vídeo, tirem dúvidas comigo, beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente está olhando os itens em vermelho. São as filas dentro de um sistema, né? Que são as nossas filas de espera. Quando a gente monta um Kanban, existem vários tipos de Kanban. A gente vai fazer mais um webinar para
explicar como que vocês montam um Kanban dentro de uma equipe, como que você pode começar, né, o passo a passo. Mas agora eu vou passar aqui um Kanban um pouco mais avançado para vocês entenderem o que é eficiência do fluxo. Então, a gente tem aqui o nosso backlog, isso aqui o time nem olha, tá? Muita coisa, tudo que o cliente quer, a gente joga aqui. E aí a gente já tem a nossa parte de entrada aqui, né? O que está preparado para começar a desenvolver. Então, aqui é o nosso backlog, aqui o nosso tudo da semana. O que está em andamento, o que terminou, né? Já parou, já está pronto e está esperando o time de qualidade pegar. Então, ele está pronto para iniciar testes. Depois a gente tem em testes e depois a gente tem uma fila de aguardando o deploy. E aí depois, ufa, terminou, conseguiu fazer o deploy. Então veja que essas colunas em vermelhas é o nosso... bom, gargalo vai ter em tudo, tá? Pode ser que esteja gargalo em andamento, mas aqui são as nossas filas, o nosso tempo de espera, e geralmente quando a gente faz uma conta de quando que vai ficar pronto, a galera olha, eu levo 3 dias para desenvolver, o fulano leva 2 dias para testar, tá rapidinho, 5 dias tá pronto, e na verdade não, porque às vezes a pessoa que vai testar tá ocupada, então aqui a gente tem uma fila de espera e a gente começa a calcular essa fila de espera. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, né? Então, a gente tem um lead time médio de desenvolvimento de 10 dias. Então, a gente fez uma distribuição de tempo aqui para exemplificar. Tudo que está em vermelho é o nosso tempo de fila, né? E em verde, os tempos de adição de valor, que é o nosso touch time. Então, a gente vê aqui que o nosso touch time, ele é 3. Tá pintado errado aqui, agora que eu vi. Então, a gente vê que o nosso touch time, eu sou muito visual, eu preciso ver a cor certa, assim. Então, a gente vê que o nosso touch time, ele é 3, que ele é verde. Aqui. E em vermelho é o nosso lead time, né, que é o tempo total que levou. Então, a gente vai calcular a eficiência do processo, que é o percentual do tempo total do touch time, considerando apenas o lead time de desenvolvimento. E aí a gente tem esse 30% de eficiência de processo. Ah, mas como que foi isso? Então, vamos lá. Em andamento, olhem aqui para o gráfico, a gente tem um exemplo aqui de que tem 2 histórias em andamento, na parte de desenvolvimento e na parte de qualidade a gente tem uma história em andamento. Então, a gente conta que o nosso touch time é de 3 dias, que é o que está em andamento. O que está parado, pronto para desenvolver, está aguardando isso, está aguardando aquilo, está aguardando deploy, a gente conta que dá 10 dias. E aí a gente divide pelo total. E aí é quando a gente vai ver o nosso percentual de eficiência do processo. Para que é importante isso, tá, gente? Esse aqui é um trecho que eu tirei do David Anderson, que a gente olha para isso, porque times que têm baixa eficiência do fluxo, a gente pode mudar as pessoas, alterar o método, mexer nos requisitos, ou seja, você pode virar o time de ponta cabeça, porque o lead time não vai ser afetado de forma significativa. Quando a gente tem um time de maior eficiência do fluxo, né, que ele não tem tanto tempo de espera nas filas, então a gente presta atenção e tenta ao máximo possível não mexer nesse time, para ele não voltar naquela fase de norming, storming, performing, né? A gente mantém as mesmas pessoas, a forma de trabalho semelhante, porque é aí quando a gente consegue ver o histórico disso. Quando a gente tem um bom histórico, a equipe está em flow, a gente consegue usar de forma confiável esses dados para a gente ter uma previsão. Então, fica muito mais fácil. Então, isso aqui é uma métrica que vocês podem coletar, veja o que está paradinho em vermelho, e aí vocês dividam o que está andando pelo total, para vocês terem um percentual de eficiência do processo. Uma equipe boa, assim, que tem uma eficiência do processo bacana, geralmente é 60%, tá? Então, aqui, no caso, foi 30%, que é esse tempo de adição de valor aí. Então, o nosso tempo de fila, vocês têm que observar quanto que a gente está tendo aí de tempo de fila e olhar pelo tempo total de valor, tá bom?
Outra coisa que a gente fala sobre eficiência do fluxo, né? A variabilidade no esforço costuma se anular com outras variabilidades no sistema. Então, é muito importante vocês entenderem que quase nunca o tamanho das demandas é a causa raiz da variabilidade. Então, assim, o que ele quer dizer com isso, o Yoshima falando da eficiência do processo? O tamanho da demanda, eu tenho que estimar porque eu preciso saber, porque é complexo. Às vezes a demanda ficou tanto tempo lá parada que ninguém viu, e aí passou uma outra demanda super rápido que essas coisas se anulam. Então, equipe Kanban, que geralmente ele fala, né, que geralmente evita um elefante e rato, e tem um custo muito alto de operação você ficar tentando estimar histórias, quanto tempo vai levar, se você simplesmente cuidar do IP de vocês. Então, olhem isso, tem uma variabilidade nesse controle estatístico, né, porque o esforço vai acabar se anulando dentro do sistema, tá? Então, procurem sempre limitar o IP. E para vocês terem a previsibilidade, tem que lutar contra essa variabilidade, que é o que eu falei para vocês aqui, né? Esses altos e baixos. Isso aqui que vocês têm que se preocupar. E não se de fato a história é grande, é complexa e tudo mais. Vocês vão olhar o histórico e vão entender, tá? Então, por isso que vocês têm que tentar deixar as demandas um tamanho parecido, mais parecido possível, né? Então, num processo de trabalho da variabilidade, que tem diversas causas raízes, né? As pessoas veem que é o IP e fila, né? É fila ali que é o problema. Mas pode ser bloqueio, pode ser o fulano que saiu de férias, pode ser o programador que não testa. Então, tem várias coisas no board de vocês que vocês podem encontrar diversos problemas. E é só vocês observando aonde está o gargalo, quem que está estourando o IP, o que está entrando no expedite, né, que é aquela demanda lá atravessada, que às vezes está entrando demais, vocês não estão limitando a ponta. Então, observe isso. E, inclusive, gente, eu trouxe métricas aqui, que eu sei que muita gente tem esse anseio por métricas, né, mas o nível de maturidade de métricas no KMM, né, que é o modelo de maturidade do Kanban, ele é nível 3, então não é muito importante vocês se preocuparem com isso no primeiro momento, tá? Então, o mundo certamente tem mais variabilidade do que a gente queria, né? E fazer previsões determinísticas é um grande risco, então tomem muito cuidado com isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui o Rodrigo deixou um link para simulações de Monte Carlo. É complicado quando o chefe não deixa limitar o IP, tem que manter em paralelo. Vocês têm que mostrar valor, vocês têm que mostrar métrica, mostrar que essas disfunções que estão acontecendo aqui provavelmente tem coisas em paralelo. Vou mandar, Murilo. E aí vocês vão conseguir ver de fato os problemas, tá, gente? Vai ficar disponível a live até final do mês. Eu não botei a tela maior porque tava ficando preta para minha tela. Depois eu vou ter que olhar por que tá acontecendo isso. Mas eu vou mandar o slide, daí vocês conseguem olhar o slide e acompanhar o vídeo se precisar de novo, tá? O que mais que eu queria falar com vocês? A gente está quase fechando. Eu queria avisar para vocês que eu criei agora um canal do Telegram, canal da Ana G. Soares, que eu vou colocar mais dicas lá. E quem quiser ter um contato mais próximo sobre métricas, sobre carreira, então é só entrar lá nesse link, só baixar o Telegram no celular de vocês. E o meu Instagram, um pedido especial também, porque eu não tenho amigos da minha área no Instagram, então, gente, por favor, entrem lá, que às vezes eu me sinto que eu tô falando com as paredes. No mais, muito obrigada e eu espero ver vocês num próximo encontro. Alguém mais tem alguma outra dúvida que eu possa responder aqui agora? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É importante estratégia, isso sim. Mas leva tempo, né? Inclusive, tem uma parte do Kanban que você consegue,
que a gente tem todas as cerimônias, que é quase a mesma coisa que o Scrum, não vou falar muito alto isso, de reunião diária, reunião de quando entrega o projeto, né, e tem uma parte lá que é alinhada com a estratégia. Eu vou passar para vocês, vou anotar isso para eu não esquecer. O próximo encontro a gente vai falar como aplicar o Kanban de fato na equipe de vocês, né, os tipos de Kanban e como vocês podem quebrar objeções com os líderes de vocês, como que vocês podem convencer essas pessoas a, de fato, começar com o Kanban e gerar valor de fato, tá bom? Agenda de treinamento para São Paulo, Geraldo, a gente está pensando em fazer um em abril, no feriado ali, no dia 19, mas a turma não está confirmada. A gente só está com o treinamento confirmado agora em Porto Alegre, no dia 23 desse mês, que daí é um jogo gamificado, é muito mais fácil explicar Kanban em 8 horas do que em 1, 2, 3 horas, não vou conseguir compartilhar com vocês, tá bom? Não votar no treinamento do Yoshima, eu fiz KMP 1, 2 e fiz o KCP em São Paulo com o David Anderson. Que mais, gente? No SAFe, as métricas ágeis se aplicam a nível de programa e portfólio ou mais a nível de time? A nível de portfólio. Eu já trabalhei com 15 equipes e a gente fazia, inclusive, gente, vocês podem fazer essas métricas que eu passei para vocês a nível de, como é que a gente falava? A nível de feature, né? Então, tem um conjunto de histórias, esse conjunto de histórias ele faz parte, né, de uma feature. Quando eu entrego todo esse conjunto, é que de fato eu tenho uma feature grandona. E aí, isso vai para um board com todas as equipes. E eu consigo tirar a métrica disso, é muito legal. Mando o invite sim, mando com conteúdo, mando tudo, mando PPT, tá bom? O LACP, que é o nosso treinamento de linha de Agile Coach online, vai acontecer, acho que a gente vai abrir uma turma só em final de março, abril, ainda a turma está em andamento, então tem que primeiro concluir uma turma para eu conseguir dar atenção para todo mundo, tá, gente? Bom, é isso. Obrigada a todos pela presença, já estou um pouquinho estourando o tempo. E eu vejo vocês no nosso terceiro webinar, viu? Um beijo e boa noite para todo mundo.